Hoje vamos iniciar o estudo de equações matriciais. E a equação matricial é uma igualdade desse tipo, no qual ele apresenta a matriz A, ele apresenta, aqui a matriz A, ele apresenta uma matriz B e pergunta qual é a matriz incógnita X que torna essa igualdade verdadeira. Nesse caso aqui já foi desenhada a matriz A, que ele, no enunciado ele dá, a matriz B que ele dá, mas a matriz incógnita X nem sempre ele apresenta a característica dela. Aqui a gente está vendo que é uma matriz de duas linhas e uma coluna, mas às vezes ele não fala quem é a matriz X, o tipo da matriz X. Então você vai descobrir o tipo da matriz X observando o quê? Observando a matriz resultante. A matriz B que ele tem que dar, obviamente, ela tem aqui o quê? Uma coluna. Se a matriz B tem uma coluna, a matriz incógnita também vai ter uma coluna. Para descobrir quantas linhas tem a matriz incógnita, que muitas vezes ele não apresenta, você vai olhar a matriz A, essa matriz. Quantas linhas ela tem? Quantas colunas ela tem? Ela tem duas colunas. Então, o número de colunas dessa primeira matriz vai ter que ser igual ao número de colunas daquela matriz incógnita. Inclusive, é a exigência para a matriz para ter o produto de matrizes. Para duas matrizes poderem ser multiplicadas, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que ter o número de colunas da primeira matriz, 1, 2, igual ao número de linhas daquela matriz. Ok? Mas nesse caso aqui, a gente já desenhou a matriz incógnita, que é essa matriz coluna. Repare que a gente conhece a matriz A e conhece a matriz B. Então, para descobrir essa matriz X, você poderia pensar, é só passar essa matriz A dividindo. Ocorre que não existe divisão de matrizes. E a operação análoga à divisão entre matrizes é a operação da matriz inversa, a multiplicação pela matriz inversa. Mas o estudo de matriz inversa vai ser na próxima aula, na sequência do curso. Aqui nós não vamos usar o conceito de matriz inversa. Então vejamos aqui. Quando a gente tem essa matriz A, e a gente vai multiplicar pelaquela matriz incógnita para dar a matriz B, a multiplicação de matrizes, como é que ela é? Bom, a multiplicação de matrizes, a gente começa pensando quem a gente vai querer determinar. Se a gente quiser determinar o elemento da primeira linha, primeira coluna, nessa multiplicação eu pego toda a primeira linha e toda a primeira coluna e faz aquela multiplicação estranha. O primeiro elemento daquela linha vezes o primeiro elemento daquela coluna. O segundo elemento daquela linha multiplico pelo segundo elemento daquela coluna e faço aquela soma. É assim que a gente multiplica matrizes. O resultado dessa multiplicação, será que vai ter o elemento? Qual é a posição desse elemento? Linha 2, coluna 1. Então, da primeira matriz, sempre pego a linha. Que linha? Linha 2. Da segunda matriz, eu pego a coluna 1. Então, tem que estar dominando a multiplicação de matrizes. Pego esse primeiro elemento, que é 4, multiplico por x, vai dar 4x. O segundo elemento, que é 3, eu multiplico pelo segundo elemento daquela coluna, que é y, e vai dar aqui 3y. E essa multiplicação de matriz foi encerrada. A gente multiplicou. Agora, o que o enunciado falava? O enunciado falava que essa multiplicação dava essa matriz coluna. Qual matriz coluna? A matriz coluna, cujo primeiro elemento, o elemento da primeira linha é o menos 1, o elemento da segunda linha vai ser o 12. Então, na equação matricial,
você multiplica a matriz dada A pela matriz incógnita e impõe a igualdade. Agora, esse elemento da linha 1, coluna 1, vai ser igual ao elemento da linha 1, coluna 1, o que vai nos dar essa equação. Esse elemento da linha 2, coluna 1, vai ser igual a esse 12, que é o elemento da linha 2, coluna 1, que vai dar essa outra equação. Então, quando a gente está trabalhando uma equação matricial, ela recai num sistema linear. Esse sistema linear, a gente já trabalhou a solução, pode fazer por substituição, por escalonamento, tem várias regras, Cramer, que a gente não apresentou ainda. No entanto, eu gostaria aqui, antes de fazer a solução dele, observar que essa equação pode ser representada no plano cartesiano. Muitas vezes o vestibular pede essa interpretação, mas mesmo que ele não peça, é bastante interessante esse estudo. Então, olha, eu vou isolar aqui o y para a representação ficar mais fácil. Então, esse 2x que está fazendo a operação de adição, no segundo membro ele faz a operação de subtração. Lá no segundo membro ele encontra o número menos 1. Observe que essa equação aqui, na hora que eu pegar o menos 2 e passar para o outro membro fazendo a operação inversa, que é a operação de divisão, ela vai ter uma sentença do tipo y igual a x dividir por menos 2, dividir por menos 2, dividir por menos 2, menos meio. Então você vai ter aqui essa primeira equação representada por o quê? Por uma reta que tem o corte na vertical no número meio, e quando x for igual, por exemplo, ao número 2, quando x for igual ao número 2, aqui vai dar 2,5. Então aí você pode fazer uma tabelinha, tá? E você vai ter aqui a representação gráfica daquela primeira equação como sendo essa reta. Essa reta vai representar aquela equação. Se fosse no estudo de função, a gente avaliaria como uma função do primeiro grau crescente. Corte na vertical, um número meio. A segunda equação, a gente pode também fazer a mesma coisa. Para representar no plano cartesiano, seria só fazer uma tabelinha, mas antes disso, eu vou isolar o y. Aquele 4x que está fazendo a operação de adição no outro membro faz a operação inversa, que é a operação de subtração, e lá encontra o número 12. Quando a gente isola o y dessa equação, a gente vai ter uma sentença do tipo y igual a menos 4x, tudo dividido por 3, dividir o primeiro membro por 3, deu só o y, dividir o segundo membro por 3, deu menos 4x mais 3. 12 dividido por 3 dá 4. E isso daqui vai ser uma reta, essa é a equação reduzida dela. Olha só o termo independente de x, 4, quando a gente coloca nesse formato reduzido. Isso daqui está associado a uma função decrescente, ao coeficiente angular negativo. Quando x for igual a 3, o y vale 0. Fez a tabelinha ali e você vai ter aqui uma representação gráfica para aquele sistema linear. E a representação gráfica daquele sistema está aqui. Bom, então quando eu tenho um sistema linear de duas equações a duas incógnitas, a gente consegue representar no plano cartesiano. E o que vai ser essa intersecção? Essa intersecção vai ser o par ordenado x igual a 1,5, y igual a 2, que é a solução daquele sistema. Então, esse sistema é um sistema possível e determinado. Observe, isso é muito, muito importante, que esse número que aparece aqui, 4, esse número que aparece aqui, 3, que é 4, 3, é o número da segunda linha da matriz A, ele tem uma informação a respeito dessa inclinação desta reta. Esse número 2 e menos 2, que é a primeira linha da matriz A, ele tem uma informação sobre a inclinação da reta verde. Porque olha só,
O 2 que estava multiplicando, ele vai passar dividindo. O 3 que estava multiplicando, ele passou dividindo o 4. Então, os números da matriz A, ele nos dá informação sobre a inclinação. E quando essas duas retas tiverem inclinações diferentes, eu vou ter um par ordenado, que é a intersecção. E esse sistema vai ser classificado de um sistema possível de se resolver e determinado, porque ele vai ter uma única solução. Agora, esses números, eles podem nos dizer se as retas associadas àquelas duas equações, se elas são paralelas ou não. Repare, vocês já estudaram o determinante, mas vamos lembrar aqui. O determinante de uma matriz 2 por 2, como é que a gente faz? A gente multiplica a diagonal principal, 3 vezes 2 dá 6, e subtrai o produto da diagonal secundária, que nesse caso vai dar menos 8. Vocês estão observando que esse determinante de A vai dar o número mais 14? Sempre que esse determinante for diferente de zero, é sinal de que aquelas equações não são linearmente dependentes. Com que interpretação gráfica? Quando o determinante for diferente de zero, são retas concorrentes. Se são concorrentes, vai ter um ponto em comum. Então, a solução daquele problema, o que ele pedia? Ele pedia para resolver aquela equação matricial. Eu não vou representar um par ordenado daquela maneira. Eu vou representar uma matriz que tem o primeiro elemento, o x, e o segundo elemento, o número, o y, que é 2. No ano que vem, quando vocês estiverem estudando álgebra linear no curso superior, vocês vão ver que isso daqui vai representar um vetorzinho. E você vai trabalhar isso daqui no espaço vetorial. E a geometria analítica é uma ferramenta maravilhosa. Então, vale a pena a gente chegar no curso superior sabendo bem o sistema linear e a sua interpretação gráfica. E também, para entrar numa boa escola, você tem que saber fazer uma multiplicação de matrizes. Como que a gente multiplica matrizes? Para a gente obter o elemento da linha 1, coluna 1, da primeira matriz, pega a linha 1, da segunda matriz, pega a coluna 1. Isso é um trabalho bem braçal, mas é importante que você entenda, porque o computador vai fazer esse trabalho para você. 2 vezes x, 2x, mais 1 vezes y, vai dar y. Quem que vai ser o elemento da linha 2, coluna 1? Será que existe? Tem linha 2? Tem. Tem coluna 1? Tem. Então, a gente pega o primeiro elemento dessa linha, que é 4, multiplica pelo primeiro elemento daquela coluna, que é x. O segundo elemento dessa linha, que é 2, vezes o segundo elemento daquela coluna, que é y. E essa matriz não tem a segunda coluna. Agora, essa matriz vai ser igual a quem? Essa matriz vai ser igual à matriz B que ele deu. E aí você coloca a igualdade da matriz. O elemento da primeira linha, primeira coluna, igual ao elemento da primeira linha, primeira coluna, que deu essa equação. Aqui, segunda linha, primeira coluna, igual à segunda linha, primeira coluna. Então, uma equação matricial, ela recai, quando você faz a igualdade de matrizes, num sistema linear. Agora, será que esse sistema linear é possível e determinado? Ou será que ele é um sistema impossível? Como que a gente pode avaliar isso? Se essas retas representarem retas concorrentes, ela vai ter uma intersecção. Agora, e se elas forem retas paralelas? Se elas forem retas paralelas, pode não ter intersecção ou ter uma infinidade. Como que a gente pode ver isso? Bom, eu poderia fazer a interpretação gráfica. Ocorre que quando eu tiver três incógnitas x, y, z, a interpretação gráfica vai ser tridimensional e bem complicada. Então, ao invés de eu olhar se as retas são paralelas ou se são concorrentes, eu posso olhar o determinante.
Como que a gente calcula o determinante de uma matriz quadrada? Que matriz é essa? Matriz dos coeficientes. 2, 4, 2, 4. 1y, 2y, 1, 2. É a matriz dos coeficientes, que é a matriz A. Qual é o determinante da matriz dos coeficientes? O produto da diagonal principal, 2 vezes 2, resulta 4. 2 vezes 2 deu 4. Quem é o produto da diagonal secundária? 4 vezes 1, 4. Quando a gente subtraiu, o que apareceu? Esse determinante deu igual a zero. O que significa que aquelas equações não dão retas concorrentes. Ou seja, elas não é um sistema determinado. Quando o determinante dá zero, então esse sistema é não determinado. Se ele é um sistema não determinado, eu vou ter que diferenciar se ele é um sistema impossível ou com uma infinidade de soluções. Isso vai depender do termo independente. E aí você precisa saber o escalonamento que foi visto em aulas anteriores. Ok? Bom, mas vamos à interpretação gráfica. Na interpretação gráfica, eu vou isolar aqui o y para ficar um pouquinho mais fácil. Então esse 2x vai para o outro membro fazendo a operação inversa, que é a operação de subtração. Encontra lá o número 4. E aqui eu tenho nessa equação aqui uma sentença que, se fosse função, seria uma função do primeiro grau, associado a uma função decrescente, que o termo independente do x é 4 e o coeficiente linear negativo. É sinal de que essa função é decrescente. Bom, mas aqui não é função. Só estamos falando aí de função para vocês relembrarem um pouquinho e usar a matéria de função, de álgebra, para ajudar a compreender sistema linear. Aqui nessa segunda equação, na hora que eu vou isolar o y, esse 4x vai para o outro membro fazendo a operação inversa de subtração. Aí eu vou isolar o y, esse 2 que está multiplicando, no outro membro faz a operação inversa, que é a de divisão. Repare que essa equação tem o quê? A mesma inclinação que aquela. Na hora que eu represento no plano cartesiano, quando x for 0, o y é 2. Quando x for 1, o y é 0. Está vendo que essa segunda equação está representando aqui o quê? Uma outra reta que é paralela àquela. Essas duas retas não vão ter intersecção como isso daqui. Então, esse sistema vai ser chamado de sistema impossível. Vai ser um sistema impossível de se resolver. A solução vai ser o conjunto vazio. Não vai ter nenhuma matriz coluna que vai satisfazer aquela igualdade. Então, repare que quando o determinante for diferente de zero, a equação matricial vai ter solução. O sistema vai ser possível e determinado. Eu vou ter esse par ordenado, que é a matriz coluna. Mas aqui eu não vou ter par ordenado. Inclusive dava para perceber que essas duas equações são contraditórias só dividindo a segunda por 2. Aqui dividido por 2 daria 2x, dividido por 2 daria y, dividido por 2 dá 4. Dá 2. Então aquela conta dá 4 ou 2? Impossível. Ok? Então, o determinante dos coeficientes vai ser uma coisa fundamental para a classificação de um sistema linear ou de uma equação matricial. Vejamos aqui que nesse sistema, o que a gente escolheu? Olha, escolhemos aqui nesse sistema a mesma matriz A, 2, 1, 4 e 2. A mesma matriz A, portanto, o mesmo determinante. Se você for calcular o determinante dos coeficientes, você multiplica a diagonal principal, 2 vezes 2 vai dar 4, multiplica a diagonal secundária
4 vezes 1 dá 4, eu troco o sinal. O que aconteceu? O determinante deu 0. Se o determinante dá igual a 0, o sistema não é determinado. Agora, para ver se esse sistema é um sistema impossível como esse, ou se esse sistema é um sistema possível e indeterminado, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o escalonamento. Tá? Aqui, eu não vou repetir a multiplicação toda, mas eu vou indicar. Pego a primeira coluna com a segunda, a primeira linha com a segunda coluna, vai dar 2x mais y. Segunda linha com a primeira coluna, 4x mais 2y. E a gente iguala aquela matriz B. E é justamente essa matriz B que vai fazer a diferença. Repare, aqui a matriz B é 4, 4, aqui é 4 e 6. O que será que vai acontecer graficamente? Bom, para entender graficamente, eu venho aqui, rapidamente eu vou isolar aqui o y, vai dar menos 2x mais 4. Vou isolar o y aqui, vai dar 2y menos 4x mais 6. E aqui, na hora que a gente dividir, eu peguei aqui uma outra matriz, mas eu vou mudar um pouquinho aqui porque eu não escolhi o número, vai dar uma coisa equivalente a outra. Vamos colocar aqui o número 8, tá? Só para aparecer o que eu desejo, tá? Não pode alterar o problema do vestibular, mas aqui foi um equívoco meu de escolher uma matriz muito parecida com a anterior. Eu não quero. Eu quero que dê uma outra situação. Quando a gente isolar o y, o 2 vai passar para lá dividindo, fazendo a operação de divisão. O 2 vai passar para lá dividindo. Vocês reparam aqui que nesse caso, essa primeira equação deu a reta y igual a menos 2x mais 4, que é essa reta que passa no x igual a 0, y igual a 4. Aqui, ó, deu essa função decrescente. Na hora que a gente isolou nessa segunda equação, na hora que a gente isolou o y, deu menos 2x mais 4. Essas duas equações eu chamaria de linearmente dependentes. Você está reparando que a de baixo é o dobro da de cima? A de baixo é o dobro da de cima? De baixo o dobro da de cima? Quando eu dividi toda ela, multipliquei aqui por 2, eu cheguei na mesma reta. Então, quando eu tenho um sistema que acontece essa característica, qual é a intersecção da reta verde com a reta vermelha? Vai ter aqui uma infinidade de pares ordenados. Todos esses pares ordenados, x igual a 2, y igual a 0. X igual a 0, y igual a 4. X igual a 1, y igual a 2. A intersecção dessas duas equações é possível. Só que esse sistema, a gente vai classificar um sistema que é possível, de se resolver, mas ele vai ter uma infinidade de soluções. Então, ele vai ser possível e indeterminado. Importantíssimo é você reparar que quando esse determinante dá zero, como nessas duas situações aqui, eu não sei se o sistema é impossível ou se o sistema é indeterminado. Eu vou ter que analisar a matriz B, porque ele pode ser não determinado, mas com uma infinidade de soluções. Ele pode ser não determinado e ser impossível. Então, a gente vai adiantar aqui que quando você tem um sistema que o número de equações é igual ao número de incógnitas, você pode avaliar se o sistema é um sistema possível e determinado. Quando o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero, eu vou poder falar que esse sistema aqui é um sistema possível
e determinado. Agora, quando o sistema linear, que o número de equações é igual ao número de incógnitas, portanto, a matriz dos coeficientes vai dar uma matriz quadrada. O que pode acontecer? Pode acontecer do sistema ser possível e indeterminado, que é esse que tem uma infinidade de soluções, ou pode acontecer do sistema ser impossível. E essa diferenciação vai se dar pelo escalonamento. Aí depende da matriz B, depende dos termos independentes de x, ok? E essa interpretação gráfica vai ser explorada em alguns vestibulares, mas ela vai ajudar muito a você compreender o nosso tema e também vai ajudar em geometria analítica, certo? Nós vamos ver um problema sensacional, um problema maravilhoso, que é um exercício da Unicamp. Eu só adaptei ele para ele ficar um pouquinho mais interessante, mais fácil de trabalhá-lo numa aula. Mas é idêntico o enunciado. Eu só mudei um pouquinho os números. Aqui ele fala, seja dado o sistema linear. Olha a diferença do exercício que a gente fez anteriormente. Aqui a gente deu a matriz, multiplicamos e construímos sistema linear. Aqui não. Aqui ele dá o sistema linear e pede para no item B construir a equação matricial. Mas vamos com calma, vamos para o item A. Ele fala, seja dado esse sistema, mostre graficamente que esse sistema aqui não tem solução. Ele está pedindo para mostrar graficamente. Então, ele está pedindo a interpretação gráfica. E sempre que ele pedir a interpretação gráfica, ele vai pedir no sistema de duas incógnitas, porque fazer representação gráfica num sistema 3x3 só se você estiver na prova de aptidão para arquitetura. Você está fazendo a prova da FAO, ele pode pedir para você um sistema 3x3. Não é o nosso caso. Eu vou isolar nessa primeira equação o y para que a representação gráfica fique um pouco mais com aquele formato usual que é de uma função do primeiro grau, ou a equação reduzida de uma reta. Na equação, na geometria analítica, quem é o termo independente? Não é 6? O termo independente é o corte na vertical. Então, ele está passando aqui nesse ponto, ok? Então, eu vou desenhar esse conjunto de pares que obedece a essa equação. Quando x for igual a 6, qual é o valor de y associado? Naquela equação, o y associado vai ser 0. Vai passar nesse ponto aqui. Então, aquela primeira equação vai estar associada a uma função decrescente. Aqui não é função, mas é só para você fazer uma referência ao que você conhece de álgebra. Nessa segunda equação, o que a gente tem nessa segunda equação? Temos uma reta, vamos representar no plano cartesiano. Pode já fazer a tabelinha, mas eu posso aqui isolar o y, vou isolar o y, então o 3x no outro membro foi fazendo a operação de subtração, e quando a gente isola o y, aqui eu vou ter o quê? 3x sobre 2 vezes 3x sobre 2 mais 3 meios. Então, quando a gente multiplicamos por menos 1, aqui menos 3 meios. Então, quando a gente for representar graficamente essa sentença aqui, isso daqui vai dar uma reta associada a uma função crescente. Quando x for igual a 0, o y vai ser 1. Quando o y for 0, o x vale 1. E quando o x for 0, aqui vai dar menos 3 meios. Alguma coisa mais ou menos
aqui vai dar x igual a 3, y igual a 3, vai dar uma reta mais ou menos assim, tá? Não é prova de aptidão para arquitetura, mas eu tenho que fazer aqui uma figura mais ou menos honesta. Então, aquela segunda equação, ela está representada por essa sentença aqui. E aí, tá? Se o x for igual a 3, vai dar 3, ok? Ó. Bom, aqui, nessa outra equação aqui, essa outra equação, ela vai ser representada também por uma reta. E eu vou jogar rapidamente aqui na equação reduzida. Vamos jogar isso daqui na equação reduzida. Vou isolar o y. Aqui eu vou ter y igual a 2 terços vezes x menos 2 terços. E eu vou ter aqui, representando esses pontos no plano cartesiano, ele vai passar por esse ponto, e vai dar aqui essa outra reta. Então, essa reta vai ser aquela y igual a 2 terços de x menos 2 terços. Vocês estão reparando que essas três retas, elas não cortam no ponto em comum? A reta verde e a reta preta, a reta preta e essa reta vermelha, y igual a menos x mais 6, essas duas retas, elas se encontram nesse ponto, cujas coordenadas 4 e 2. Repare, põe a x igual a 4 aqui, menos 4 mais 6, 2. Coloque x igual a 4 ali, vai dar 8 terços menos 2 terços, que também vai dar 2. Aqui, quando eu pego a reta vermelha e a reta verde, elas se encontram nesse par ordenado. Que par ordenado é esse? Esse par ordenado é x igual a 3, y igual a 3. Repare, 3 mais 3, 6. Então, ele está na reta vermelha. Aqui, 3 vezes 3, 9. Menos 6 deu 3. Então, ele está na reta verde. E esse par ordenado aqui? Esse par ordenado x igual a 1, y igual a 0, vai ser a solução dessas duas aqui. O que dizia? Vamos colocar no formato inicial. O que dizia a equação verde? A equação verde, ela dizia o quê? Que 3x menos 2y era igual a 3. E a equação que a gente representou com a reta preta era 2x menos 3y igual a 2. Então, a intersecção da reta preta com a reta verde, o que a gente está dizendo? Aqui vai ser o par ordenado 1 e 0. Note, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 0, 0. 3 igual a 3. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 0, 0. 2 igual a 2. Então, ele pedia para mostrar graficamente que o sistema não tem solução. Esse sistema, ele é impossível. Tá? E está mostrado graficamente. Aqui no item B, ele pede para a gente descobrir a solução aproximada. Mas isso a gente vê já já. Note que nesse problema da Unicamp, o número de equações, 3, não é igual ao número de incógnitas. Então, esse sistema não dá para ser avaliado através do determinante. O determinante só dá para ser utilizado quando o número de equações for igual ao número de incógnitas, porque aí dá uma matriz quadrada. E aí faz sentido olhar o determinante de A para ver se ele é impossível, ver o determinante de A se ele é indeterminado. Nesse problema da Unicamp, não dá para ver se ele é um sistema impossível através do determinante. Então, teria que fazer o escalonamento.
Mas ele não pede para mostrar que o sistema é impossível por escalonamento. Ele pede para mostrar graficamente. Tá certo? Bom, agora o item B, olha que maravilha. Ele diz o seguinte: para determinar a solução aproximada de um sistema linear, AVX igual a B, para determinar a solução aproximada de um sistema impossível, utiliza-se o método dos quadrados mínimos, que não faz parte da programação do vestibular. Só que ele explica qual é o método, que consiste em resolver a equação. E ele apresenta aqui a equação. Então, repare, olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo para a gente que essa equação matricial, a matriz A vezes a matriz X igual a matriz B, quando dá um sistema impossível, como aquele lá, a gente pode fazer uma solução aproximada, multiplicando o primeiro membro pela transposta da matriz A e multiplica o segundo membro pela transposta da matriz A. Cuidado! Se eu multipliquei aqui a direita da equação, eu tenho que multiplicar aqui a direita da equação. Mas esse método dos quadrados mínimos, que não faz parte da programação, foi anunciado aqui. Tá certo? Então, ele pedia para multiplicar, inclusive aqui está anunciado, mas está anunciado de uma maneira errada. Aqui não tem esse A, desculpa. Escrevi coisa errada. Então, a equação matricial era AVX igual a B. Multiplica pela transposta de A e multiplica o outro lado pela transposta de A. Então, não tinha aquilo ali. Usando esse método, encontre a solução aproximada para o sistema. Estão vendo que esse sistema é impossível? Porque ele tem a intersecção, não dá num único ponto. Você pode até olhar qual é a solução aproximada da intersecção dessas três retas. Você poderia falar, deve estar por aqui. Não tem intersecção, mas qual é o ponto mais próximo das três retas? Vai estar um ponto dentro desse triângulo. Bom, não sei determinar esse ponto, mas eu tenho essa ideia. Como que eu vou determinar? Eu vou determinar a partir daquele método dos quadrados mínimos. Note que a Unicamp fez um lembrete que não é obrigatório, mas foi bacana. Ela falou, lembre-se que a matriz MT é a transposta da matriz M. Tá certo? E aí ele fala que as linhas da matriz transposta é igual à coluna da matriz transposta. Então ele já avisou o que é a matriz transposta. Mas vejamos aqui. Nós tínhamos aqui a matriz A vezes a matriz X igual a B naquele método. Mas o que o enunciado nos deu? O enunciado nos deu o sistema linear. X mais Y igual a 6. 3x menos 2y igual a 3. 2x menos 3y igual a 2. Eu vou ter que fazer esse sistema linear ganhar que formato? O formato matricial, que é justamente uma coisa muito incomum. O que é mais comum no exame vestibular? Ele dar a matriz A, dá a matriz B e pede para você construir o sistema linear. Aqui foi o inverso. Aqui o que ele está dando? Ele está dando o sistema linear e pedindo para construir a matriz. Então, repare que essa matriz dos coeficientes do sistema linear, qual é a primeira coluna? O 1, o 3 e o 2. Qual a segunda coluna? Os coeficientes do y. O 1, o menos 2 e o menos 3. Tá certo? E eu vou pegar essa matriz que tem 3 linhas por 2 colunas e vou multiplicar por uma matriz incógnita, X, que vai dar como resultado a matriz B, que é essa matriz coluna, 6, 3, 2. Olha que problema conceitual, muito bonito.
Tá? E a gente tem aqui uma matriz. A gente tem aqui uma matriz B que tem 3 linhas e uma coluna. Bom, para existir o produto da matriz A pela matriz X, a matriz X vai ter que ter o quê? Vai ter que ter 2 linhas. Se o resultado é uma matriz de uma coluna, aqui ela vai ter uma coluna. Então, a gente já sabe que essa matriz X é de 2 linhas e uma coluna. Observe que se eu pegar essa primeira linha, 1, e multiplicar com essa coluna x, y, eu tenho aquela primeira equação, que vai dar 6. Se a gente pegar essa segunda linha e multiplicar com essa coluna, linha 2, coluna 1, eu vou ter o elemento da linha 2, coluna 1. 3 vezes x, 3x, menos 2 vezes y, menos 2y igual a 3. Maravilhoso. Tá certo? Bom, mas o que ele está pedindo? Ele está pedindo a solução aproximada desse sistema. E aí ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que o método dos quadrados mínimos consiste em quê? Em multiplicar a matriz A pela sua transposta. Então vamos montar aqui a transposta da matriz A. Então ele também explicou que o que era a primeira linha vira a primeira coluna, o que é segunda linha vira segunda coluna, o que é terceira linha vira terceira coluna. Nós vamos multiplicar aqui a transposta de A pela matriz A. Quem é a matriz A? 1, 1, 3, menos 2, 2 e menos 3. E aí você tem que dominar essa multiplicação. Então você vai vir aqui, e eu não vou ficar repetindo tudo novamente, mas vou escrever aqui, rapidamente. A primeira linha, a primeira linha com a primeira coluna, para ter esse elemento. Então vai ficar 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Para obter esse elemento, primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 1, 1. 3 vezes menos 2, menos 6. 2 vezes menos 3, menos 6. Vou multiplicar aqui segunda linha, a segunda linha, eu vou multiplicar com a primeira coluna. E vou obter que elemento? Elemento da linha 2, coluna 1. 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 3 vezes 2, menos 6. Esse elemento, segunda linha, segunda coluna. 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Menos 3 vezes menos 3, mais 9. Então, na hora que a gente fez aquela multiplicação, deu a matriz aqui 14, aqui menos 11, aqui menos 11 e aqui 14. E ele estava dizendo que eu tinha que multiplicar o quê? A matriz A pela transposta e a matriz B também pela transposta de A. Então, eu vou pegar aqui a transposta de A e multiplicar pela matriz B. Ah, mas é trabalhoso. Dá bastante trabalho entrar na Unicamp mesmo. Então, temos que fazer esse trabalho. Esse problema é maravilhoso. A Unicamp sabe tudo. Aqui, quem é a matriz B? É a matriz coluna. 6, 3, 2. Na hora que você vai multiplicar, é aquela regra. Primeira linha, 1 vezes 6, 6. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 6, 6. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. E essa matriz, transposta de A vezes B, vai dar essa matriz. Vai dar essa matriz coluna 19, 6. O que o problema dizia? Ele dizia que a solução aproximada desse sistema, que era, eu tinha aqui esse sistema, AX igual a B, AX igual a B, que era um sistema impossível. Mas a solução aproximada,
Ele dizia que eu podia obter fazendo o quê? Multiplicando o primeiro membro pela transposta, multiplicando o segundo membro pela transposta de A. E aqui deu o quê? Essa multiplicação aqui, ó, esta multiplicação deu essa matriz. 14 menos 11 menos 11, 14. Que eu vou multiplicar pela matriz x, y. Que vai ser igual a transposta de A vezes B. Quem é a transposta de A vezes B? Acabamos de calcular. Olha que coisa linda. Então, aquele sistema que tinha 3 equações a 3 incógnitas, que era um sistema impossível, a gente multiplicou os dois membros pela transposta, usando o método dos quadrados mínimos, e chegamos no sistema linear, porque 14 vezes x dá 14x, menos 11 vezes y vai dar menos 11y. E isso daqui vai dar quem? Vai dar o 19. Essa segunda linha com aquela primeira coluna dá menos 11x mais 14 vezes y, que vai dar quem? Que vai dar 16. E esse sistema, que você pode resolver aqui usando substituição, escalonamento, não vamos perder muito tempo aqui, você vai ter aqui como resposta um valor de x e um valor de y, que é a solução aproximada. Então aqui o y vai dar 5 terços aproximadamente, o x 8 terços aproximadamente. Depois vocês vão fazer isso com calma, tá? Repare que a solução daquele sistema que é impossível, não tem solução, a solução aproximada vai ser um ponto que a abscissa vai ser 8 dividido por 3, a ordenada 5 dividido por 3. Vamos dar uma olhada no plano cartesiano, quem é este par ordenado? 8 dividido por 3 dá o quê? O x da solução aproximada, o 8 terços, dá aproximadamente o quê? 2,7. O y da solução aproximada, que é 5 terços, na hora que a gente divide, vai dar o y igual a 1,7. Aproximadamente, aqui dá uma dízima, 6,666. Então, aonde está o ponto que tem o x igual a 2,7? Bom, 2,7 é mais ou menos aqui. Aonde tem o y igual a 1,7? Aproximadamente aqui. Então, o que é este ponto? Este par ordenado é a solução aproximada daquele sistema. É o par ordenado 8 terços, 5 terços, que é a matriz x, a solução aproximada por esse método dos quadrados mínimos. Então, você pode nunca ter ouvido falar no método dos quadrados mínimos para a solução aproximada de um sistema impossível. Mas faz parte da programação o conceito de matriz transposta. Então, e você faz parte da programação multiplicar matrizes. Então, você obedece o que ele falou, multiplica pela transposta a matriz A, multiplica pela transposta a matriz B, impõe a igualdade que ele falou e ela vai desembocar naquela solução. Coisa maravilhosa. Ok? Obrigado.